Agora são 10 horas e 49 minutos, chegou o momento de falarmos de agronegócio aqui na segunda edição do Jornal da Cidade. Jean já está aqui com a gente para falar sobre esse assunto, inclusive hoje várias notícias do setor que foram divulgadas na imprensa, a gente vai dar esses detalhes aqui para você. Jean, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Jonathan, tudo bem? Normalmente é um prazer retornar aqui ao programa, para discutirmos esse tema. Prazer é todo nosso. A gente vai começar com uma notícia. Na verdade, pesquisadores alertam para a necessidade de um controle diário de pragas no Acre. Plantações de pelo menos 7 cidades estão sendo destruídas e nós vamos ver que tipo de praga é essa. Ela atacou primeiro as plantações de mandioca. Produtores de todo o estado sofreram com os prejuízos e foi preciso um grande esforço para combatê-la. Agora são as seringueiras que são atacadas. A responsável por tanto estrago é essa pequena e aparentemente inofensiva lagarta, o mandarová. Ela se alimenta das folhas das seringueiras e deixa um rastro de destruição por onde passa. Nesta área de cultivo é visível o prejuízo. Onde a lagarta atacou, as árvores estão assim, sem nenhuma folha. Por ser uma praga de ciclo rápido e com grande potencial de destruição, o mandarová pode dizimar plantios. Mesmo quem está acostumado a combater pragas nas plantações se espanta com o estrago provocado pelo mandarová. Um surto tão grande como esse significa, e com as quantidades de pulpa que tem em solo, que em breve haverá surtos e essas pulpas que virão fortalecer aqui, com certeza vai atacar os próximos plantios que nós temos ao redor daqui. Esse é o mandarová no estágio entre lagarta e mariposa. Assim ele é inofensivo às árvores, mas daqui a 20 dias se transformará em mariposas, que depositarão ovos nas árvores e se transformarão em novas lagartas. E aí o ataque às folhas será ainda mais forte. Os pesquisadores e técnicos de órgãos ligados aos produtores alertam que é preciso monitoramento constante para descobrir se a área está sendo atacada pelo mandarová. Segundo o pesquisador da Embrapa, Rodrigo Souza, a cor da lagarta varia e quanto mais escura, maior é o número da espécie no local. Como o ataque às seringueiras é uma novidade, as duas formas de combate já testadas e comprovadas nos plantios de mandioca, não há certeza da eficiência no tratamento. É importante que o produtor ele esteja atento no seu seringal para a gente detectar essa praga no início da infestação. Por quê? Nós temos 2 métodos de controle registrados para o combate a essa praga em seringueira. Nós temos um método químico e um método biológico. A praga do mandarová já foi detectada em 7 municípios do estado: Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Rio Branco, Sena Madureira e Chapuri. Por causa da ação da lagarta, os produtores nessa área já estão tendo prejuízo. Como as árvores não têm mais folhas, elas não conseguem realizar a fotossíntese e ter energia suficiente para produzir o látex. O mandarová, que está preocupando, né, os produtores lá no Acre, agora é um tipo de praga comum, né, Jean? Não é uma coisa que recente, né? Por que a gente ainda não conseguiu ter um controle sobre isso? Jonathan, o que está acontecendo é o seguinte: essa praga, ela tem como conceito e basicamente atua aí no caso de mandioca, né? É uma cultura que muito extensiva aí no Brasil. Essa praga, ela vem já com uma característica de danificar a parte aérea, né, de várias culturas. E o que chama a atenção desta matéria aí, Jonathan, é o fato dela conseguir atacar também a seringueira, né? O que demonstra que a praga ela não é seletiva simplesmente à cultura da mandioca, né? O nível de dano ele é altíssimo, uma vez que ele destrói aí a parte aérea da planta, e a planta perde a sua capacidade aí de realizar fotossíntese, de produzir biomassa, né? E nesse caso, então, se eles estão preocupados com a praga, talvez porque os venenos ou os métodos de acabar com elas atualmente ainda estão sendo ineficientes. Então, precisa, às vezes, criar meios novos para conseguir combater, Jean? Essa praga, Jonathan, o mandarová, é uma praga muito conhecida no Brasil e ela não tem causado muitos danos aí a outras culturas aí de alto valor agregado, como no caso aí a soja, milho e outras culturas, né? É uma praga muito característica aí da cultura da mandioca, mas que nesse caso da matéria aí, ela estava atacando aí a cultura da seringueira. A questão do controle, né? A gente pode aí utilizar aí o controle químico ou o próprio controle biológico para atingir esse nível de controle nessa praga. E o que a gente observa é o seguinte, é que não é uma praga resistente, né? Então não é uma condição assim de dificultar o controle.
Não é aquelas pragas que já adquiriu uma determinada resistência e um determinado inseticida não vai funcionar, né? O que está acontecendo nesse caso específico aí é simplesmente o fato dela ter migrado aí para essa outra cultura. Mas como foi apresentado na matéria, a utilização de inseticidas ou até mesmo de um controle biológico, a gente conseguiria aí ter um controle facilmente aí dessa praga. Agora, nesse caso, e em outras pragas também, depende muito também de quando o produtor ele detecta que a plantação tem um tipo de praga. Eu imagino que quanto mais tempo leva, mais prejuízos ela possa trazer, né? Normalmente, a avaliação das lavouras em termos de dano, né, a gente considera o seguinte: toda praga ela está adaptada àquela condição climática, àquela condição da cultura, né, e o que deve ser feito é uma avaliação prévia para definir qual que é o nível de dano. Em cima desse nível de dano é utilizado aí as tecnologias de controle, que pode ser o próprio inseticidas, aí, que é o caso dessa praga, né? E pode ser também aí o próprio manejo integrado, que a gente fala, né? Que é um manejo cultural, você aí fazer uma rotação, né? Entrar com outras culturas que não tem a especificidade aí dessa praga, né? Vamos falar de outro assunto agora. O IBGE e a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, aumentaram as projeções para a próxima safra agrícola. Uma projeção, um aumento esperado de mais de 0,2%. Parece pouco, mas não é. A soja teve um crescimento de 4.620.000 toneladas, o trigo 7.660.000 toneladas e o cereal um aumento de mais de 21,4%. Esse grupo ainda lidera, né, Jean? Na safra brasileira. Sim, este é um número que foi apresentado aí, Jonathan, vem acontecendo aí todos os anos, né? O crescimento da produtividade associado aí aos altos níveis de tecnologias utilizados nessas culturas aí tem permitido esse aumento aí de produção, né? Esta é uma realidade que a gente já vem acompanhando, né? E o que se observa é que o produtor brasileiro está cada dia mais adquirindo expertise nessas principais culturas aí, né? Que tem alto valor agregado, que participa aí da balança comercial, né? Que são as principais commodities. Por outro lado, existe a preocupação, né? Quando a gente aumenta a produção, consequentemente os gargalos que impactam no agronegócio, eles estão presentes cada vez mais que a gente está aí exportando os mais cereais, né? É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, soja, trigo e cereal estão presentes em maioria em qual região do país? Região sul? Essas culturas aí a gente pode separar da seguinte forma: trigo, basicamente, ali no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, soja e milho no estado do Mato Grosso, né? São os principais estados aí, Mato Grosso do Sul. Paraná também é um grande produtor, né? Mas o Mato Grosso, pela extensão da sua área, né, juntamente ali com o estado de Goiás, ele participa aí com uma maior quantidade aí produzida dessas principais culturas aí. E outra notícia positiva para o agronegócio divulgada hoje é que a balança comercial do agronegócio encerrou agosto com um superávit, que significa quando o país exporta mais do que importa. O resultado foi de 7 bilhões 480 milhões de dólares. O volume resulta de um resultado é boa, hein? 8 bilhões 890 bilhões de dólares em vendas externas e 1 bilhão 410 milhões em compras do Brasil no exterior. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e os gastos do Brasil no exterior caíram 3,6%. Isso conclui que a gente ainda exporta muito mais do que importa. E quando a gente fala que a gente está importando, que tipo de produto hoje é? É que normalmente, Jonathan, assim, pensando no produto grãos principalmente, né, que é onde o Brasil tem a maior capacidade aí de exportação, e esse número é interessante que você apresenta, né, porque existiu uma estimativa aí no mês de maio que o agronegócio brasileiro, considerando aí grãos, fibras e carnes e toda a cadeia do agronegócio, atingiria em torno de 60% aí das exportações brasileiras. O que acontece também é o seguinte: quando você fala de importação, normalmente a gente está importando o quê? Produtos manufaturados, né? Em termos de alimento em si, tirando o trigo, que a gente ainda importa um pouco da Argentina, né? Mas os demais a gente não tem esses altos níveis de importações, né? Por outro lado, a gente está falando de um segmento do mercado que participa em torno de 20% do PIB, né? Então, realmente, o agronegócio ele tem que ser visto com muito carinho, né, pelo setor público, e tem que existir realmente políticas claras que possa defender esse setor e que possa trazer os benefícios aí que toda a sociedade almeja. Agronegócio que representa quase 25% do PIB, né? Uma parcela muito positiva para a economia.
Agora a gente fala em como o governo tem ajudado os produtores em incentivos. O Plano Agrícola e o Pecuário 2014-2015, o principal instrumento do governo aí para ajudar o setor, oferece 156 bilhões e 100 milhões de reais em crédito. A gente, diante desse número, tem a conclusão de que é bastante dinheiro, bastante crédito para os produtores. Mas os produtores não recebem essa notícia com tanto ânimo, né, Jean? Porque no meio disso tudo há alguns problemas, algumas questões que precisam ser resolvidas e que o governo poderia ter feito, talvez não só este governo, e a gente vê isso de governos passados, mas que falta resolver. E o que é? O que são esses problemas que precisam ser resolvidos? A gente pode identificar, Jonathan, aí como os principais gargalos do agronegócio, né? Quando a gente vê o número de 156 bilhões, né, de reais que está aí disponível para o setor, esse número ele pode ser um número elevado, mas, por outro lado, é um investimento direcionado para o custeio agrícola, que nada mais é do que o custo da produção em si e a compra de máquinas e equipamento para os produtores. Esse investimento, unicamente nesse setor, ele não resolve o nosso problema, porque nós temos outros gargalos aí, que basicamente seria aí no setor de transporte, logística, né? A nossa logística é extremamente precária, né? Só o fato de você imaginar que você produz soja lá no Mato Grosso, e você tem que exportar para a China, e essa soja tem que sair do Mato Grosso para vir para Paranaguá, né? E o custo dessa logística aí, ela acaba tirando a competitividade do setor. Então nós temos esse gargalo que é a logística. O segundo gargalo, que é muito importante comentar, que é a capacidade de armazenamento da safra, né? Nós temos aí uma capacidade muito precária, em torno de 2/3 do que o Brasil produz, né? Em termos de grãos, a gente tem a capacidade de armazenar, e isso faz com que o produtor ele tenha que exportar essa produção a qualquer custo, né? E aí ele perde cada vez mais a competitividade. Um exemplo mais claro é que quando o preço da soja, do milho, né, poderia estar competitivo lá no mercado, lá fora, a gente está tendo que colocar ele lá no exterior, exportar a um preço menor, porque a gente não tem a capacidade de segurar essa produção no nosso silo, na nossa armazenagem, né? Então existe falta de investimento muito clara nesses dois setores. E justamente porque trata-se de produtos perecíveis, que precisam ou ser armazenados corretamente ou ser logo exportados para que não perca esses produtos, né, Jean? Agora, tem algum dado, algum levantamento de quanto o governo precisaria investir para conseguir superar e resolver esse problema aqui? Existe aqueles investimentos que a gente considera aí de longo prazo, né? O investimento em infraestrutura, né, seja aí no modal rodoviário, seja aí no portuário, seja aí no caso aí do transporte pluvial, né, no caso de rios, né, esses investimentos de longo prazo, eles são até difíceis de serem mensurados. A gente sabe que o investimento pontual que o governo poderia fazer, que ia desafogar um pouco os portos, é essa questão da armazenagem, como eu comentei, né? Se o Brasil, um exemplo dos Estados Unidos, que consegue armazenar 100% da sua safra, que tem subsídio, né, praticamente para 100% da sua produção, né, isso faz com que o país se torne muito competitivo, né, porque daí a especulação por preço, né, nas grandes bolsas aí do mundo faz com que eles seguram a produção e colocam no mercado no momento de melhor preço, né. Por outro lado, a necessidade hoje de você transportar, né, soja, milho, carnes até os principais portos, que é Santos e Paranaguá, vai desafogar um pouco esses dois portos, porque esses materiais vão estar armazenados, principalmente aí os cereais, né? Outro tema que foi citado como um problema é a questão do seguro-safra. Como é que funciona o seguro-safra? Então, o seguro-safra hoje, Jonathan, assim, o que estava estimado para esse ano era da ordem de 7 milhões aí de reais, né? É um seguro ainda precário, né? Pensando que essa quantidade ela não consegue atingir todos os produtores, né? Principalmente seguro-safra contra o quê? Intempéries climáticas, que é um grande problema nosso hoje, né? Como a gente pega aí um ano atípico como esse que nós tivemos aqui, né? Em que a nossa grande produção está concentrada aí no período de safrinha, né? Tem uma boa parte dessa produção agrícola está no período da safrinha, e nessa safrinha você tem um risco climático muito grande em algumas regiões. E esse seguro-safra, né, contra intempéries climáticas era para justamente dar segurança para que o produtor pudesse investir, né? Só que este valor ainda é irrisório pela sua necessidade.
né, quando você compara aí com outros países aí que tem aí um subsídio muito maior por parte do governo. E esse também é um dos principais gargalos, né? A gente não tem política de preço mínimo, a gente não tem seguro safra, nós não temos uma infraestrutura adequada para escoar essa produção, né? E isso faz com que esse primeiro dado que você apresentou, em que a produtividade ou a produção dessas principais culturas elas estão aumentando, né? E nessa safra agora vai aumentar, né? Nós temos aí uma estimativa já bem melhor do que no início do ano. Todos esses gargalos o produtor ele tem que enfrentar. E isso faz com que a competitividade desse setor ele vai diminuindo. Então, apesar de ser um ponto de orgulho, né, para o Brasil falar que o agronegócio participa aí com 25% do PIB, 60% das exportações, mas ainda é um setor que não é tratado com a devida atenção pela política brasileira, né? A gente espera aí que nos próximos anos talvez essa realidade possa mudar. A gente imagina que se na situação em que está já representa 25% do PIB, com essas melhorias poderia aumentar ainda mais, né, a participação. É claro isso, né, para qualquer setor, qualquer investimento, quando você investe um pouco mais, você aumenta a arrecadação. Não, e aí existe um outro dado interessante, né? O Brasil não pode se pautar a sua economia só pela exportação do bem não manufaturado, né? Se tivesse, além de tudo isso que a gente está comentando, investimento, principalmente em indústrias, a gente ia conseguir processar esse material, essa produção aqui e vender. Em vez de vender a soja para a China, vamos vender o óleo de soja, vamos vender bens aí manufaturados, produtos aí que já foram processados com alto valor agregado. Então a participação nesse PIB poderia ser até maior. Que é o que acontece hoje lá fora. Os grandes países aí que compram essa produção agrícola, ele simplesmente processa essa produção e acaba comercializando aí para a Europa e para outros países aí a um preço muito mais vantajoso aí para esses países, né? Tá certo, vamos ficar na expectativa então de que esses dados, essa realidade melhore e que a gente possa aumentar até mais a participação do agronegócio, trazer mais resultados, já que é um setor que é óbvio que traz muitos resultados para a economia brasileira. Jean, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Boa noite. Obrigado, Jonathan. Boa noite, estamos à disposição.